Fala pessoal, beleza? Não estão cansado não, né? Já sabe, né? Tá cansado, então dá um pausezinho, levanta, se espreguiça, porque agora é a hora de você fechar a sua prova de concurso público, beleza? Então vamos continuar falando sobre o parágrafo único do artigo 3º do Estatuto da Pessoa Idosa, que aborda a questão da prioridade. Onde deve existir essa prioridade? De que forma deve existir essa prioridade? O Estatuto da Pessoa Idosa, dando continuidade aos incisos que o parágrafo único do artigo 3º aborda, no inciso 7º, que está aí na sua tela, ele diz o seguinte: a prioridade deve existir no estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. Então é aquela coisa, é uma mensagem para o poder público. Ele está falando, poder público, em suas campanhas educativas, dê prioridade à sensibilização da população e traga informações sobre esse envelhecimento, traga informações sobre o cuidado que deve se ter com a pessoa idosa, traga informações sobre a saúde dessa pessoa idosa. Ou seja, o poder público ele deve trazer de forma educativa informações que evitem violência contra a pessoa idosa e que deixem essa pessoa idosa numa situação de vulnerabilidade. O inciso 8º, por sua vez, ele diz: a prioridade deve ser na garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência sociais locais. E não precisava nem dizer isso, porque quando a gente fala que deve ter o atendimento no inciso 1, né? No inciso 1º do parágrafo único do artigo 3º, ele já coloca lá como prioridade no atendimento do serviço público e privado, não precisaria nem ter esse garantia de acesso à rede, porque quando você vai acessar a rede, você vai atrás de um atendimento. Então, não foi assim um excesso de zelo para apontar essa importância da pessoa idosa ser atendida com prioridade na rede de saúde, ou seja, nos hospitais, PSF e tudo mais, e na rede socioassistencial, como nos CRAs, nos CREAS, que são os centros de referências de assistência social. Então, essa prioridade é muito clara. Por que deve existir prioridade de atendimento para a pessoa idosa? Porque a saúde dela já está naturalmente mais debilitada por uma questão etária do que outro público. Então, a prioridade deve existir com relação a essa questão geracional. Mas, infelizmente, a gente sabe que o caos na nossa saúde pública nacional é tão grande que o atendimento não existe nem para ninguém, na verdade, né? Quanto mais prioritário. Então, realmente, é uma dificuldade tremenda isso. O inciso 9º, ele diz prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Gente, esse inciso 9º, ele é o mais importante, porque foi uma alteração recente que houve no Estatuto da Pessoa Idosa e ele é muito cobrado nas provas. Então, sabe aquela declaração de imposto de renda que a gente faz sempre no início do ano? Você está ligado nessa coisa que a gente faz? Pronto, você não recebe a restituição, não é? Lá para, normalmente, julho, né? Até outubro, novembro, você recebe a restituição do imposto de renda, não é? Então, a pessoa idosa ela vai ter prioridade. Por quê? Porque ela gasta muito dinheiro com medicamento, ela já está no final da vida, se demorar muito para receber, não vai adiantar nada, porque a própria existência dela está em risco, né? Então, o que é que adianta ela demorar para receber? Quando receber, já está morta. Não adianta, né? Então,
tem que ter prioridade por conta da questão da saúde, por conta da situação etária dela e por conta que a própria situação econômica da pessoa idosa, normalmente, ela é mais debilitada do que um adulto ou do que um jovem que tem mais energia para ter 2, 3 empregos, né? Então, essa prioridade veio, assim, foi muito, muito importante, porque é uma garantia também para que essa pessoa idosa ela tenha um retorno para ela pagar o seu custo de vida, certo? O idoso também tem prioridade, para além do artigo 3º, parágrafo único, o Estatuto da Pessoa Idosa, ela trouxe em outros dispositivos, em outros artigos espalhados, também menções sobre prioridades com relação à pessoa idosa. A primeira coisa que a gente traz aqui é com relação à aquisição do imóvel. Isso é também interessante, principalmente nesse momento que a gente vive de Minha Casa Minha Vida, né? Esse programa do governo, em que garante acesso a crédito para as pessoas de baixa renda, por meio também de financiamento pela Caixa Econômica Federal. Então, seja em programa habitacional, como Minha Casa Minha Vida, que é por meio de financiamento de um órgão público, de uma empresa pública, no caso que é a Caixa Econômica Federal, seja por meio de um programa habitacional das prefeituras que entregam habitacionais, casas, né, apartamentos para a população. Então, quem deve ter prioridade é a pessoa idosa, ok? Agora, existe um percentual, que esse percentual é o que é cobrado em prova. É o seguinte, pelo menos 3, guardem esse número, pelo menos 3% das unidades habitacionais de um determinado loteamento que vai ser entregue deve ser garantido para a pessoa idosa. Então, vamos imaginar que temos 100 unidades. 3% dessas unidades deve ser garantido para a pessoa idosa, ok? Então, já deve ser separado para a pessoa idosa. Não quer dizer que vai ser somente 3%. Veja que o texto do Estatuto, ele fala ao menos, pelo menos, está lá no artigo 38 do Estatuto, pelo menos 3. Esse texto ele foi mudado, se você olhar no seu Estatuto da Pessoa Idosa, você vai ver que ele foi alterado, porque antes era até 3, né? Mas, na verdade, isso limitava muito até o direito da pessoa idosa, porque ela poderia ser até violada. A gestão municipal, por exemplo, os 3% já garanti para a pessoa idosa, agora vou garantir o do restante da população. Não pode, né? É pelo menos 3%, porque pode ser 5%, 6%, ao sabor da gestão municipal ou estadual ou federal, certo? Então, pelo menos 3% deve ser garantido. O artigo 71 é o que vocês vai mais utilizar, você que se pretende fazer um concurso para advocacia, ou você que já é advogado, você vai utilizar bastante, ou utiliza bastante esse artigo 71 do Estatuto, porque é aquela questão da prioridade na tramitação dos processos, né? Os processos judiciais e administrativos. Então, nesses processos, tem prioridade a pessoa idosa. Mais uma vez, pelo motivo óbvio. A pessoa idosa, se ela demorar bastante para ser tutelado o seu direito, o seu interesse, ela pode vir a falecer e cair por terra o objeto da ação, né? Então, esse dispositivo ele é bastante razoável, tendo em vista a morosidade que a gente experimenta nos tribunais do Brasil inteiro, né? Aqui em Pernambuco, por exemplo, tem a pesquisa que saiu recente do CNJ, que 91% dos processos que tramitam judiciais do TJ, né, daqui de Pernambuco, eles estão com prazo para além do razoável, ou seja, estão com índice de congestionamento altíssimo. Então, isso é muito preocupante, principalmente para nós advogados, né, que
que está ali para proteger o interesse do nosso cliente, os clientes muitas vezes não conseguem nem compreender isso, né? Porque demora tanto. Realmente, eu acho que perpassa por um problema de falta de gestão administrativa desses processos. Mas um dispositivo importante que cai muito em prova também, certo? Então, prioridade na tramitação de processos, seja administrativo, seja judicial, ok? Artigo 42, tem prioridade no embarque do transporte coletivo. Então, ó, no embarque do transporte coletivo, ele tem prioridade. Artigo 42. Sobre a questão do transporte coletivo, a pessoa idosa, ela possui outros direitos que está lá lançado no nosso estatuto. Então, o primeiro direito que a gente sabe, que não precisava nem ler o estatuto, né? No dia a dia a gente já vê, né? Que é o acesso gratuito, né? Aos maiores de 65 anos, é assegurada essa gratuidade dos transportes. Está aqui na tela, ó. A gratuidade do transporte urbano e semi-urbano, ok? Exceto o de serviços seletivos e especiais, como, por exemplo, aquelas vans, como, por exemplo, os transportes alternativos que existem pelo Brasil inteiro. Então, ó, quando prestados paralelamente aos regulares, bastando, ó, e só basta, isso aí vocês até quem já pegou ônibus ou pega ônibus, né, vê no dia a dia, né? Basta apresentar a carteirinha de identidade ou qualquer outro documento com foto que demonstre a idade dele, que ele tem esse acesso. Aí você deve estar perguntando, Alexandre, aqui no meu município, a idade é com 60 anos. Ótimo, porque a legislação estadual ou municipal pode trazer 63, 62, 61, 60 anos. Isso aí, a legislação estadual é que vai abarcar. O que o Estatuto do Idoso traz é para ter uma regulamentação mínima nacional. Então, ó, aos maiores de 65 anos vai ser garantido isso. Então, ó, tem que ser garantida a gratuidade. Agora, se o município quiser trazer mais benefício para a população idosa, aí, ótimo. O que vier a agregar valor e o que vier a agregar direitos à pessoa idosa, não se vai negar e não vai entrar em confronto com a legislação federal. Pelo contrário, já que se está garantindo dignidade à pessoa humana, isso não é choque entre leis. Ok? Mas o que o Estatuto da Pessoa Idosa fala, cuidado com isso na prova, beleza? O que o Estatuto da Pessoa Idosa garante é os maiores de 65 anos, beleza? Nos transportes urbanos e semi-urbanos e não garante nos seletivos quando existe quando ele é prestado paralelamente a esses transportes regulares. Então, se existir a linha comum do ponto A para o ponto B, e existir um transporte alternativo feito, sei lá, por exemplo, por van, essa van não tem o dever de garantir esse acesso gratuito para essa pessoa idosa maior de 65 anos. Outro ponto importante também é que deve ser reservado 10% dos assentos. Isso tudo está lá previsto no artigo 39 do Estatuto da Pessoa Idosa, combinado com o parágrafo 2º do artigo 230 da nossa Constituição Federal. Beleza? Além do mais, sobre a questão do transporte público, é importante a gente focar no transporte interestadual. Cuidado com ele. O transporte interestadual ele tem uma regra específica que vem trazida lá no artigo 39 do Estatuto da Pessoa Idosa. Seguinte, as empresas de transporte público, de transporte interestadual, têm que garantir ao menos dois assentos, 2 vagas que sejam gratuitas. Tem que garantir, ok? Isso, infelizmente, é muito desrespeitado pelo Brasil afora. É preciso que o governo do estado e o município esteja atento a isso
para garantir esse direito à pessoa idosa, porque a pessoa idosa, como a gente vem falando, ela tem, por conta da aposentadoria, que é muito baixa, né? Esse teto da aposentadoria do INSS é muito baixo, e do servidor público também pior ainda, né? Ou pior ainda não, né? Porque quem pegou na época antiga, né? Acho que 96, eu acho, pegou a integralidade. Mas, assim, o caminho que a gente está trilhando hoje em dia das previdência social é cada vez pior, né? Aqueles cálculos que o pessoal faz lá que ninguém entende, só eles mesmo entendem, né? Para se calcular o valor da aposentadoria, uma coisa maluca, né? Faz com que o rendimento, quando a pessoa vai para a inatividade, caia bastante, né? Quando ela se aposente. Então, é por isso que deve ser garantido, sim, esse direito dessas 2 vagas. E se não tiver essas 2 vagas, tem que se garantir a passagem em outro. E o detalhe maior, essas 2 vagas, ela tem que ser garantida para a pessoa de baixa renda. Então, o que é que diz o estatuto? Ele fala, para a pessoa idosa com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos e um desconto de 50% no mínimo no valor das passagens interestaduais para os idosos que excederem as vagas gratuitas. Então, ó, são 2 vagas. Ah, chegou o terceiro idoso. Então tem que dar um desconto de metade do preço. Tem que dar, no mínimo. Se garantir 60%, melhor ainda, né, gente? Mas o que é que o Estatuto fala que você tem que levar para a sua prova? No mínimo, 50% de desconto para o terceiro, quarto, quinto, os 10º idoso que chegar para ir pegar aquele ônibus para a viagem interestadual, beleza? Direito à saúde. Também é importante a gente destacar no Estatuto da Pessoa Idosa que ele traz um regramento específico da proteção à saúde da pessoa idosa. Ele diz que a pessoa idosa tem que ter uma atenção integral, principalmente no SUS, que é o atendimento público, Serviço Único de Saúde, que deve ser gratuito e igualitário para todo mundo e universal para todo mundo. Então, a pessoa idosa deve ter acesso, a gente já viu, com prioridade de atendimento, seja na rede de saúde, como na rede socioassistencial. E isso deve ser de forma universal e igualitária. Isso está lá previsto no artigo 15. E olha que coisa interessante o parágrafo 3º do artigo 15, que muita gente não sabe e muita gente é lesada pelo Brasil afora. Gente, os planos de saúde, eles não podem, guardem isso para a sua vida, eles não podem aumentar o valor que a gente paga mensalmente somente tendo como base a questão do aumento da idade. Isso é uma violação direta ao Estatuto da Pessoa Idosa, ok? Então, ó, se você estiver sendo violado com relação a esse dispositivo, você pode procurar o seu advogado para ingressar com ação judicial de readequação do contrato e restituição do valor pago indevidamente, porque isso é uma afronta ao Estatuto da Pessoa Idosa, o parágrafo 3º do artigo 15, que ele diz, ó, é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Isso não pode. Ele pode trazer diferencial em relação ao plano que você está adquirindo. Então, você só quer odontológico, tem um preço. Você quer odontológico mais parto, tem outro preço. Você quer também com quarto, tem outro preço. Agora, com relação à idade, não pode fazer esse diferencial, ok? Isso foi uma vitória muito grande do movimento social que atua
nesse tema da pessoa idosa. Outro ponto também que a gente vê no nosso dia a dia é que deve haver a distribuição gratuita de remédios, órteses e próteses para a pessoa idosa, principalmente para aqueles medicamentos que são de uso contínuo, como, por exemplo, para a pressão alta, para o colesterol, remédio para o coração. Enfim, esses remédios de uso contínuo têm que ser garantidos de forma gratuita no Sistema Único de Saúde para a pessoa idosa. Não só os medicamentos, cuidado com isso na prova, as próteses e órteses. Por exemplo, a pessoa idosa que teve um diabetes e teve que amputar a perna. Então, tem que haver a disponibilização gratuita dessa perna mecânica, dessa prótese para essa pessoa idosa. Isso é dispositivo do parágrafo 2º do artigo 15. Isso muitas vezes a gente sabe que é somente garantido, principalmente se a órtese ou prótese for de um custo muito elevado, né? A gente sabe que só se garante por via judicial. Então, tem mais que ingressar mesmo com ação contra o Estado para que ele garanta esse direito previsto na lei, porque, afinal de contas, a gente paga tão caro de tributação, né? É para isso mesmo. O artigo 16, por sua vez, ele traz um direito a um acompanhante nos quartos onde a pessoa idosa está internada. Esse acompanhante tem direito a ficar por tempo integral. Então, o idoso que é internado ou está em observação, então ele tem esse direito a ter um acompanhante. Até porque, gente, o acompanhante vai minimizar o constrangimento que a pessoa passa quando está internada, né? Quem já foi internado por qualquer tipo de doença sabe o quanto é importante o apoio de uma pessoa da família ao lado, né? Imagina uma pessoa idosa que ainda tem suas fragilidades que a própria idade lhe traz. Então, o artigo 16 traz também como uma garantia para essa pessoa idosa, em tempo integral, esse acompanhante. O artigo 19, por sua vez, também traz outro direito à saúde, que é a questão da notificação compulsória. Então, é o seguinte, se um idoso ou uma idosa dá entrada no hospital com resquício de violência, o enfermeiro ou o médico, ele tem que obrigatoriamente notificar a autoridade policial ou Ministério Público com relação àquela violência sofrida por essa pessoa idosa, ok? Então, se foi uma violência sexual, se foi uma agressão física, tem que ser notificado compulsoriamente, ok? Pelos serviços públicos, tanto o serviço público quanto o serviço privado, ok? Aí notifica a autoridade policial, Ministério Público, Conselho do Idoso e autoridade sanitária. Essa autoridade sanitária é principalmente para inspecionar se ela advir de um asilo ou se ela advir com resquício de violência de uma casa de longa permanência, né? Tem que ser notificado, porque pode estar vindo essa agressão dos enfermeiros dessa casa, da direção dessa casa. Então, é preciso se apurar, né, para ver se não há insalubridade nesse ambiente, se aquelas escoriações advêm de uma falta de estrutura daquele espaço, né? Então, tem que haver essa notificação compulsória. Isso é menção do artigo 19 do nosso
Estatuto. Outro ponto importante com relação à proteção aos direitos da pessoa idosa do nosso Estatuto é relativo à violência e o abandono. Então, o artigo 4º, ele diz que nenhum idoso, joga aí na tela, Paulo, ele diz, nenhum idoso poderá ser objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. O Estatuto da Pessoa Idosa traz crimes em espécie com relação a determinados atos de violência cometidos contra a pessoa idosa. O artigo 96, ele traz como crime discriminar o idoso, impedindo ou dificultando o seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte ou a qualquer outro meio de exercer sua cidadania, trazendo uma pena que varia de 6 meses a 1 ano de reclusão, além de multa. Então, você trazer meios que dificultem o acesso da pessoa idosa à manipulação da sua conta bancária, ou então do transporte público, ou então do acesso a serviços de saúde, de assistência social, isso é considerado crime, não pode acontecer. Então, é importante, se, por exemplo, um determinado banco, ele somente disponibiliza no município o serviço de, sei lá, de caixa eletrônico, tem que ter uma pessoa ali para auxiliar no caixa eletrônico, porque a pessoa idosa ela não conviveu com essa tecnologia e você não colocar nenhuma pessoa, você está impedindo que ela tenha acesso ao seu dinheiro, ao seu rendimento, né? Então, tem que haver esse suporte operacional para que isso não seja constituído uma discriminação à pessoa idosa. Além do mais, constitui crime, artigo 98. Ele diz, quando a família abandonar o idoso em hospitais e casas de saúde ou congênero, essas casas de longa permanência, né? Sem dar respaldo para as suas necessidades básicas. Então, é aquela coisa, gente, o idoso, quando ele está internado no hospital ou está numa casa asilar, numa instituição de longa permanência, ainda permanece o dever da família de prestar assistência material e moral a essa pessoa idosa. Então, não é porque a pessoa idosa está institucionalizada, está numa instituição de saúde ou de assistência social, que a família não tem mais nenhum dever com essa pessoa idosa. Não, até porque a família ela precisa estar próximo dessa pessoa idosa para que ela tenha constituído, tenha garantido o seu direito à dignidade humana, ok? Outro crime que está previsto no artigo 99, expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo a condições desumanas ou degradantes, ou privando de alimentos e cuidados indispensáveis. É aquele crime do abandono, né? Então, o abandono moral e intelectual e material daquela pessoa idosa. Então, a pessoa idosa é jogada na rua, ou então está até dentro de casa, vai estar no quartinho trancado, comendo uma vez por dia, num ambiente inóspito, insalubre, úmido, sem cuidado de higiene. Então, isso é crime, gente, com pena de 2 meses a 1 ano de detenção, além de multa. Eu estou falando desses crimes específicos, primeiro, porque são os que mais são cobrados em prova, mas existem outros crimes em espécie previstos no Estatuto da Pessoa Idosa. É interessante que vocês deem uma lidinha, mas esses são os principais, são os que mais caem em prova e os que mais palpáveis, né, para a gente visualizar como que o Estatuto da Pessoa Idosa veio a proteger de forma bem incisiva esse direito da pessoa idosa. O artigo 102, por sua vez,
ele diz que é crime apropriar-se ou desviar de bens, proventos ou pensão. Eita, que esse é muito comum, né? Esse é o crime financeiro mais comum cometido contra a pessoa idosa. É aquela coisa, pegar o cartãozinho da pensão ou da aposentadoria da pessoa idosa e ficar gastando, né? Não dando, não deixando a pessoa idosa gerir o seu patrimônio ou, inclusive, fazer usufruto desses seus bens. Muita gente pensa, já está no fim da vida mesmo, não tem que ter nada mais do que alimentação. Não é por aí, gente. A pessoa idosa tem que viajar também, tem que ter o seu momento de lazer, de cultura, de esporte, né? Então, se ela tem aquele dinheirinho dela, ela tem mais é que usufruir daquele dinheiro que ela juntou por tanto tempo, né? Então, mas infelizmente esse é um crime muito comum, cometido pelas famílias, isso é que é o mais triste, pelos netos, pelos irmãos, pelos sobrinhos netos, né? Então, pelos bisnetos também, e os filhos. Então, é uma coisa que a gente precisa sensibilizar também a população, que a pessoa idosa, ela chegou à idade elevada, mas ela continua com o seu direito ao lazer, tem mais é que viajar mesmo, conhecer outras realidades, né, a ampliar os horizontes, né? Então, artigo 102, crime apropriar-se, isso também se aplica àquelas empresas que fornecem crédito, né? Que muitas vezes se apropria ou desvia esses proventos, fazendo cobrança indevida, né? Para a pessoa idosa. Então, no próximo bloco, a gente continua falando sobre o direito da pessoa idosa, com foco no direito ao trabalho, ok?